ano completamos 40 anos da redemocratização no Brasil. Saímos de uma ditadura militar para um processo onde o povo brasileiro passou a escolher os seus representantes. E desde então, temos vivenciado inúmeros desafios para a manutenção da democracia. E para falar hoje sobre esse processo de redemocratização e o papel da Ordem dos Advogados do Brasil, eu converso com o presidente da OAB Paraná, Luiz Fernando Pereira. E eu sou Letícia Giovannini Garcia, promotora de justiça, e este é o Direito ao Ponto, o podcast da FEMPAR, que é a Fundação Escola do Ministério Público do Estado do Paraná. Seja bem-vindo, Pereira, ao Direito ao Ponto. É uma grande alegria e honra te receber aqui conosco nesse podcast que é da FEMPAR, para falar sobre um tema tão importante que são os 40 anos de redemocratização e o papel da OAB em todo esse processo. E voltando lá, como tudo aconteceu 40 anos atrás, eu gostaria de te pedir para explicar e contextualizar esse momento histórico. Até porque hoje, quase metade da nossa população brasileira é formada por jovens com menos de 30 anos. Talvez para eles esse momento seja algo muito fora da realidade. Então eu acho importante a gente começar esse tema explicando esse momento tão importante da nossa história. É muito importante porque, obrigado primeiro, Letícia, obrigado pelo convite, a você, a FEMPAR, para participar aqui. Eu vi os outros convidados, fiquei com inveja, fiquei feliz de ter sido chamado. Olha, eu quero dizer que esse é o maior momento que nós vivemos no país desde a independência, em 1822, de democracia. Então, a gente pode achar que é pouco, né? Mas para a história do Brasil é muito. Uhum. E nós tivemos poucos espaços de democracia no Brasil. Importante recuperar isso. De 1822 a 1889, no tempo do Império, não havia propriamente democracia no Brasil, não era uma monarquia constitucional moderna como a gente tem hoje. E logo depois da proclamação da República, do Marechal Deodoro, que já não completou o mandato, foi completado pelo Marechal Floriano, a gente começou a eleger presidente com Prudente de Moraes. Mas eram eleições fraudadas até a Revolução de 30. Aí Getúlio faz a Revolução de 30, fica até 45, porque dá o golpe do Estado Novo em 37, e aí nós temos 3 eleições presidenciais, 4 na verdade, Dutra, Getúlio, Juscelino e Jânio. Mas o Getúlio se mata e o Jânio renuncia. Portanto, a gente tem, na história do Brasil, depois vem ditadura militar, 20 anos. Então, na história do Brasil, nós temos pequenos intervalos de democracia. Agora é o maior intervalo de democracia, a gente tem que celebrar isso. Uhum. E eu queria que você pudesse assim, nos explicar qual foi o papel, porque foi um momento muito emblemático, esse final da ditadura e início desse processo de redemocratização, a discussão em torno da Assembleia Constituinte, que você nos explicasse qual foi o papel da OAB naquele período. Bom, primeiro é preciso lembrar, e não podemos esquecer, que a OAB apoiou o golpe de 64. Uhum. Muita gente não lembra disso, mas a OAB apoiou sim o golpe de 64. Eu li as atas do Conselho Federal, em que se discutiu o apoio ou não ao golpe, e a grande mensagem que a OAB passava era: é preciso dar o golpe para evitar a ditadura comunista no Brasil. A OAB só começou a romper com a ditadura militar quando passaram a ser editados os atos institucionais e a ditadura ficou mais violenta. No tempo do Castelo Branco, a OAB estava, portanto, do lado do regime militar. Demorou um tempo para romper. Mas, depois que rompeu, foi a entidade civil mais importante no combate à ditadura militar no Brasil. Então, a OAB, eu preciso lembrar, foi fundada lá em 1930 pelo Getúlio. Entrou na Constituição em 46, mas antes mesmo, já em 37, combateu a ditadura do Estado Novo, a ditadura do Getúlio. Então, ela já tinha uma estreia no combate à ditadura, na ditadura do Estado Novo de 37 a 45. E depois combateu a ditadura durante quase 20 anos, depois que rompeu com o regime, sendo a entidade mais importante, e foi fundamental para isso a conferência que nós tivemos em Curitiba em 78, quando a ordem era presidida pelo Raimundo Faoro. Foi dali que saiu a volta do habeas corpus, a anistia, e depois um papel muito importante da OAB na campanha das diretas já, em 1984, e a derrota da emenda Dante de Oliveira, mas que no final do dia deu na eleição do Tancredo, e é a eleição do Tancredo que marca, em 1985, a data da redemocratização, que agora completa 40 anos.
Olha só. E olha que interessante, Pereira, você fala que a OAB ela participou ativamente no golpe de 64, na tentativa de finalizar uma ditadura comunista. Mas só se percebe, parece que a gente só percebe que houve a ditadura militar depois que ela finaliza. Porque havia, então, naquele momento, uma esperança de uma mudança de sistema, porque se olhava para aquilo que estava vivendo como uma ditadura também, é isso, né? É isso, é preciso lembrar também, porque agora falar em comunismo é um pouco de terraplanismo, né? Não Exato, existe mais exato. comunismo, tem lá na Coreia do Norte e tal, mas se enxerga muito mais comunismo na cabeça das pessoas do que existe Isso. na vida real. Não era o caso de 1964. Sim. Vamos lembrar que a Revolução Cubana é de 59. Uhum. Então, em 1959, aqui, né, perto da gente, Cuba tinha virado um país comunista, em plena Guerra Fria. Portanto, havia um receio do mundo polarizado de que pudesse se espalhar, né? Vamos lembrar que o Che Guevara foi morto na Bolívia, numa tentativa lá de uma insurreição popular aos moldes do que havia feito em Cuba no começo de 59, e aqui no Brasil havia, né, movimentos comunistas fortes. Sim. Portanto, o receio era real de que pudesse haver isso, Claro. embora o Jango passasse longe de ser um comunista e não havia concretamente uma ameaça comunista iminente, concreta, que justificasse a implementação da ditadura militar. Uhum. Mas quando eu digo que a OAB se posicionou em favor do golpe diante da ameaça de uma ditadura comunista, é só para dizer que isso faz mais sentido ser dito lá em 1964 do que agora, Sim. em 2024, que na verdade não passa de uma alucinação falar em ameaça comunista num mundo que abandonou o comunismo, sobretudo depois da queda do Muro de Berlim em 89. É porque eu acho que as pessoas elas empregam terminologias muitas vezes sem nem saber a história dessa terminologia, em que consiste realmente na prática, e acaba virando até um jogo de palavras, numa espécie de um marketing político para você colocar a pessoa, digamos, em qual time que ela tá, né? Então eu acho que essas terminologias elas são usadas muito superficialmente ultimamente. Esse é um grande perigo. E Pereira, na Constituinte, a Ordem dos Advogados, a advocacia, ela teve um reconhecimento como um dos pilares da democracia. A Constituição Nossa de 88 fala que o advogado ele é essencial para a administração da justiça. Como que a OAB quais os mecanismos que a OAB tem, os instrumentos que tem justamente para a defesa da democracia? Bom, primeiro a OAB é legitimada para o controle concentrado de constitucionalidade. Então, não tem nenhuma entidade congênere no mundo. Quando você conversa com o Busato, que foi presidente do Conselho Federal, aqui de Ponta Grossa, ele foi presidente do COADEM, que hoje é presidido pelo Noronha, você conversa com o Ofir Cavalcante, essas pessoas que militaram e militam nas entidades internacionais que reúnem os advogados, não tem nenhuma entidade que tenha um papel sequer parecido com o papel que o Constituinte entregou para a OAB. Claro que já vem entregando, a OAB está na Constituição desde 46. Aliás, a Constituinte que deu na Constituição de 46 foi presidida por um advogado que foi presidente do Conselho Federal. Mas esse modelo, esse papel que a OAB tem, não tem em nenhum lugar do mundo, que é uma multiplicidade de tarefas e responsabilidades dadas pela Constituição e pelo Estatuto. Porque, diferentemente do Conselho Regional de Odontologia, por exemplo, a OAB tem um papel que vai muito além desse objetivo de defesa da classe. No artigo 44, inciso 1º do nosso Estatuto, a OAB tem a tarefa de defender a Constituição, a boa aplicação das leis, a justiça social, o Estado democrático de direito. E é por isso que a OAB se envolve em temas como esse. Já estava assim, em alguma medida, no nosso estatuto anterior, e agora está muito claro no estatuto de 94. Porque muita gente diz assim, mas por que a OAB se envolve nisso? Como se fosse uma decisão da própria OAB sair da casinha da profissão e falar sobre outros temas. Não, a lei federal era assim no estatuto antigo, de 63, é assim no estatuto de 94, impôs à ordem essa obrigação, ou seja, o legislador brasileiro, o constituinte e o legislador ordinário impuseram esses legisladores um papel para a ordem que é diferente de todas as demais entidades de classe. Por isso que a OAB lutou pela anistia, pela volta do habeas corpus, se envolveu nas eleições
direta já, foi uma das signatárias do pedido de impeachment do Collor, defendeu o impeachment do Temer, também defendeu o impeachment da Dilma, certo ou errado não importa, mas a ordem nos grandes temas, nos grandes momentos históricos, está presente não porque quer, mas porque essa é uma imposição ou da Constituição ou do Estatuto. Exato, a OAB não é um sindicato, ela é uma instituição da sociedade civil que tem finalidade democrática. E nós vimos nos últimos anos, assim, alguns movimentos aí de tentativa de ataque ao regime democrático. Enfim, os últimos anos foram anos, de certa forma, tumultuados para a nossa democracia, com bastante polarização. Eu gostaria de te perguntar como tem sido a atuação da OAB nesses casos mais assim emblemáticos que vimos nos últimos anos, Pereira. Olha, a gente vê aqui e vê no mundo inteiro, né? Sim. Como as democracias morrem. Um livro que eu não li quando foi editado, que foi antes da primeira eleição do Trump, eu li agora, mas ainda atual, em que se usa a expressão, embora não seja dos autores do livro, de recessão democrática, porque o mundo foi se democratizando. Se a gente comparar quais eram os países democráticos na década de 60, 70 com agora, nós temos muito mais democracia espalhada pelo mundo. Mas nos últimos anos nós tivemos alguns movimentos de recessão democrática. Citar o caso da Hungria, ou aqui na América Latina, na Venezuela, ou na Nicarágua, na Turquia. Então, esses movimentos que são chamados de recessão democrática, aqui no Brasil também se verificam quando nós temos a ameaça de 8 de janeiro, mas não só isso. Nesse livro tem lá que uma das diretrizes para deixar de pé a democracia é que haja autocontenção de lado a lado nas disputas políticas, que os adversários se respeitem, que haja deferência em relação às instituições, que a forma de votação e totalização seja respeitada por quem perde a eleição. E a gente viu que aqui no Brasil, olhando a realidade concreta e comparando com os parâmetros dados por esse livro, que é uma referência na matéria, a gente também tem a ameaça de recessão democrática. A questão é que nós temos que ficar vigilantes. Exato. Você veja, na Alemanha, a direita radical fez lá 20 e tantos %. E que flerta com o nazismo. A minha filha agora, ocasionalmente, está morando em Munique, eu fui visitá-la e ela tinha ido visitar o campo de concentração de Dachau, que eu fui lá, quando ela tinha 19 anos, eu visitei, fiquei muito impressionado, ela ficou muito impressionada também com aquilo, e ela me disse, lá conversando comigo, como é que pode, depois de tudo aquilo que aconteceu, alguém cogitar a volta de algo parecido com aquilo? Então, nós temos que ficar vigilantes, porque as pessoas se esquecem e às vezes desenvolvem um sentimento saudosista, especialmente depois que as redes sociais começaram a desempenhar o papel que desempenham hoje. Você veja o exemplo das Filipinas. Depois de uma ditadura sangrenta do Ferdinando Marcos, começou uma onda nas redes sociais de que o bom mesmo era o tempo da ditadura cruel, corrupta, uma cleptocracia do Ferdinando Marcos, e quem se elegeu em 2022 foi o filho do Ferdinando Marcos, com um saudosismo pela volta da ditadura. Além disso, tem uma ameaça, que você não tocou no assunto, mas é a ameaça do que vem por aí, Exato. dos efeitos das redes sociais, da inteligência artificial. Veja o caso da anulação da eleição da Romênia, por conta da invasão dos robôs russos. A gente vai viver algo que a gente não sabe o que é, mas estamos rumo ao desconhecido em tema de democracia. Mas essa obra que você menciona, ela descreve muito o que vivemos no Brasil e vários outros, porque é uma onda simultânea que vai acontecendo em várias partes do mundo, não é uma exclusividade nossa, como você menciona. É até interessante que uma das fórmulas, na fórmula que ele coloca lá no livro para democracia morrer, uma delas é o enfraquecimento de instituições. E é interessante você até fazer uma analogia a essa questão do nazismo. Eu também visitei Auschwitz, mas pensar que todo aquele processo que eles viveram na época, havia uma legislação que legitimava aquilo. Então, o processo democrático é algo
que não necessariamente, às vezes, muitas vezes, o processo democrático de formação de uma lei, ele é usado de forma injusta, e isso aconteceu lá, tinha, enfim, o Carl Schmitt, toda a teoria do Carl Schmitt foi muito para embasar aquilo que estava acontecendo e que, de fato, ocorreu na Alemanha nazista. Então, a gente não pode esquecer desses momentos, né? Tem uma passagem do livro O Que É Isso, Companheiro, do Fernando Gabeira, que depois virou um livro, e eles sequestram um embaixador americano para pedir a liberação dos presos da ditadura, entre os quais o Zé Dirceu. E o Fernando Gabeira, quando escreve a carta dos sequestradores, diz que eles têm que soltar e que eles que arrumem um argumento jurídico para isso. E aí o Gabeira completa, dizendo que a ditadura nunca teve nenhuma dificuldade de encontrar respaldo jurídico para as violências que cometeu. Exato. Então, é um pouco, quem sabe, Gabeira inspirado em Carl Schmitt, mas é verdade. Dá para se construir uma ditadura militar amparada na interpretação da legislação vigente. E é muito sutil e muito perigoso, principalmente com esse pensamento hoje de toda uma comunidade, quando você menciona as redes sociais. Também a gente vive uma onda que eu acho que é um dos maiores perigos que temos hoje para a democracia, é essa onda de desinformação que vem sendo trazida por essa rapidez das redes sociais. E tanto que essa situação do 8 de janeiro, houve toda uma combinação prévia e um movimento prévio via redes sociais. E eu queria te perguntar, hoje a gente está em trâmite no Congresso Nacional alguns projetos de leis para anistiar as pessoas que participaram desse movimento, do golpe ali de 8 de janeiro. Mas a gente teve em 79 também uma lei da anistia para anistiar as pessoas que haviam sido condenados politicamente na época da ditadura, enfim. É possível a gente traçar algum tipo de paralelo entre a lei de anistia de 79 e esses projetos de hoje, Pereira? Bom, acho que não, primeiro, de forma bem objetiva. Tá. E temos que entender o processo de anistia no mundo inteiro, sempre foi para pacificar. Até lá entre os Tutsis e os Hutus que se mataram em Ruanda e Burundi, vem uma anistia, por mais cruel que tenha acontecido lá, e diz, olha, vamos seguir daqui para frente. Sim. O Brasil teve uma ditadura que foi mais leve do que foi a ditadura argentina ou a ditadura chilena, se é que existe ditadura leve, mas em número de desaparecidos, presos, torturados e mortos. Mas em determinado momento o país encontrou na anistia uma forma de pacificação de lado a lado. É importante lembrar a chegada do Brizola em 79, depois da anistia, ele estava fora do país, assim como outros tantos que vieram, mas anistiamos também os militares. Sim. E o Supremo, várias vezes chamado a opinar, vem referendando a anistia de 79, que foi recepcionada pela Constituição de 88, o Supremo decidiu isso. Agora, essa anistia que está aí, nesse caso, não tem esse espírito de pacificação, porque se trata apenas de resolver o problema de uma parcela da política que entendeu que podia resolver a derrota da eleição através de um golpe de Estado. Então é diferente. Exato. Isso não quer dizer, Letícia, que não possamos questionar, e eu próprio questiono, as penas que estão sendo impostas. Sim. O Hélio Gaspari, para falar, coincidentemente, do Fernando Gabeira de novo, lembrou que esses sequestradores do embaixador americano, do Charles Elbrick, receberam de pena, depois de sequestrar o embaixador e exigir a liberação dos presos, no auge da ditadura militar, governo Médici, no auge do AI-5, julgados pela junta militar, levaram uma pena de 8 anos. E a mulher do batom, como ficou conhecida, recebeu 14 anos. Então, uma coisa é falar de anistia, eu acho que não é o caso de anistia. Outra coisa é falar das penas que estão impostas. É possível ter uma opinião no tema da anistia diferente daquele das penas. Porque no Brasil, hoje, tudo virou polarização. Então, você tem que, parece que, comprar o pacote completo. O pacote de algo que virou, como é pacote, quase uma seita. Então, se você acredita naquela seita, você acredita em todos aqueles dogmas que conformam aquela seita. Eu acho que não tem nada a ver com esquerda e direita, avaliar a dosimetria da pena, concurso formal, concurso material, falar de anistia. A gente tem que despolarizar, porque a polarização retira o insumo da racionalidade do debate em todos os campos. Nós vamos fazer um evento aqui para discutir o Supremo no começo de agosto.
vamos trazer os grandes nomes e eu preciso dizer, isso não tem nada a ver com esquerda e direita. Qual que é o limite, se é que há um limite, entre a pacificação, a impunidade? Existe uma forma de compatibilizar? Porque também tem um outro lado da moeda. Você traz essa questão da dosimetria, das penas, porque são coisas distintas. Uma coisa é a punição desses atos praticados, outra coisa é a individualização das penas, a responsabilização individual, mas também na anistia corremos o risco de haver uma análise global dessa multidão, anistiar de forma global, e isso também afeta esse mesmo princípio, que é da responsabilização individual, que é um primado do direito penal. Como que você vê isso? Bom, eu não sou penalista, mas eu gostaria de dizer uma coisa. Embora eu seja contra a anistia, eu acho que essa é uma decisão do Congresso. Sim. E que o Supremo deve ter muita autocontenção na hora de escrutinar a constitucionalidade da anistia. Esse é um ponto relevante, porque o Supremo Tribunal Federal se tornou instância revisora do Congresso Nacional. Não tem nada aprovado no Congresso que não deva ser confirmado ou não pelo Supremo. Isso é muito ruim, não tem ativismo do bem. Quando nós concordamos com algum movimento que o Supremo tenha feito, por exemplo, o Supremo fez um movimento que, em tese, se mostra importante, que é a criminalização da homofobia. Mas fez isso, na verdade, por construção de analogia do crime de racismo. Todos os criminalistas dizem que isso não era possível fazer. Mas aí, como eu concordo com a tese de fundo, eu concordo com o ativismo do Supremo. É um equívoco isso. Porque daí o Supremo se empodera de um ativismo para, por exemplo, esvaziar a competência da Justiça do Trabalho, para citar um outro exemplo. Então, não tem ativismo do bem. Né? O Supremo tem que ser mais autocontido, tem que desidratar a competência criminal do Supremo. Nós temos que reconhecer que o Supremo ampliou sua competência para julgar esses casos de 8 de janeiro de forma desmedida, usando um conceito de conexão que os garantistas criticavam no tempo da Lava Jato. E olha, hoje eu vi uma cena que me assustou muito. O ministro Alexandre está interrogando uma testemunha que é o ex-ministro Aldo Rebelo, ex-ministro de várias pastas, um presidente da Câmara dos Deputados. E aí o ministro Alexandre ameaça prender o Aldo por desacato, porque, segundo ele, Aldo estaria sendo evasivo ou não estaria dando uma resposta de forma objetiva. Isso é ruim para a imagem do Supremo, que passe essa truculência no julgamento dos atos de 8 de janeiro. Eu vou morrer questionando os atos de 8 de janeiro. Eu sou um democrata, mas nós não fortalecemos a democracia com movimentos autoritários ou, no mínimo, aparentemente autoritários, como esse gesto de hoje do ministro Alexandre. Você não acha que é um limiar muito tênue entre o ativismo e a necessária proteção da Constituição? Que eu acho que às vezes é tão difícil na prática, e que, claro, a gente acaba sempre vendo depois a situação. Mas como eu até mencionei no último podcast aqui, conversando sobre esses debates, porque eu acho que o Supremo ele tem que lidar também com muitas contingências. São questões políticas, sociais, que tem que tentar compatibilizar. Eu entendo o que você está falando, mas você não acha que é um limiar muito pequeno entre o ativismo e a proteção, que em alguns momentos a proteção de algumas questões constitucionais, que acaba sendo a função máxima ali do Supremo, acaba até se confundindo? Você acha que... Como a gente consegue não confundir a necessária proteção da nossa Constituição com o ativismo? Bom, o Brasil tem um problema extra, porque a gente tem uma Constituição superanalítica. Sim. A gente trata de tudo na Constituição. Aliás, há alguns anos, o Toffoli deu uma ideia de desidratar a matéria tributária que está na Constituição, para que não tivesse que se resolver tudo com emenda constitucional. E uma parte relevante do Congresso disse, não, nós temos que deixar na Constituição para garantir. Então, claro, muito daquilo que se carimba como ativismo, a rigor, é o Supremo julgando tudo aquilo que o Constituinte mandou ele julgar ao botar na Constituição todos os temas da reforma de matéria trabalhista, previdenciária, tributária. Uhum. Mas sim, há movimentos ativistas claros do Supremo, em que o Supremo avança em temas
que, evidentemente, não se extrai diretamente da sua competência. Por exemplo, a discussão das emendas constitucionais. Por que teria que estar no Supremo isso? Se essa questão da ampliação do crime contra a homofobia, movimento tipicamente ativista do Supremo Tribunal Federal, em matéria eleitoral, há vários casos. Por exemplo, a criação da regra da fidelidade partidária por construção do Supremo, que mandou o TSE regulamentar 22.610, aquilo é um movimento ativista típico. Jamais, veja, no caso da fidelidade partidária, o Constituinte fez uma opção clara por afastar a possibilidade de perda de mandato no caso de troca partidária, e o Supremo volta com a matéria, cria um procedimento específico. Poderia dar muitos exemplos. Então, tem zona cinzenta. Sim. Que a gente pode dizer isso, eu acho que não é ativismo. Tem claramente aquilo que é ativismo e aquilo que não é ativismo. Mas nós temos cada vez mais exemplos nítidos daquilo que é ativismo. Por exemplo, quantas vezes o Supremo se envolveu em dizer que esse ou aquele não poderia ser ministro? O Supremo impediu a posse do Lula, impediu a posse da Cristiane Brasil no governo Temer, impediu a posse do Ramagem no governo Bolsonaro. Quer dizer, é um movimento de interferência na política que me parece não fazer bem a divisão das competências que a República Brasileira desenhou na Constituição de 88. E você, quando você fala do livro do Como as Democracias Morrem, e ele traz que uma das fórmulas ali para destruir as democracias é justamente o enfraquecimento das instituições. E aí inclui-se todas, legislativo, judiciário. Mas aí ele vem depois com como salvar as democracias. E dentre os requisitos que o autor coloca é justamente a autocontenção das instituições. E Pereira, me fala uma coisa, qual deve ser o papel, na sua opinião, da OAB nessa mediação, todo esse processo que debate a anistia com a defesa da democracia? Como você tem visto? Você está mencionando que agora está havendo debates aqui no Paraná, mas e de forma geral, como você vê essa possibilidade da OAB exercer esse papel de debatedor, de mediação disso? Eu acho que a OAB perdeu o protagonismo. E eu tenho dito isso, perdeu o protagonismo porque perdeu um tanto da legitimidade em razão da ausência da eleição direta para o Conselho Federal ou da mudança do sistema eleitoral. Como funciona isso, Pereira? Mais ou menos como a eleição da CBF. Ninguém sabe muito bem como funciona. Eu não sei como é que funciona a eleição. Ninguém sabe muito bem como funciona, mas a gente sabe que é feita para não funcionar direito. Em 30 anos de Estatuto Novo da Advocacia, só teve uma disputa. O resto é sempre chapa única. E o último a disputar foi Alberto de Paula Machado, aqui do Paraná. E nós perdemos a chance de ter um grande presidente da ordem. Eu conheço alguns que foram presidentes, respeito, tem muita gente bem intencionada, mas quando você não tem eleição, você não assume compromisso com o eleitor. Entendi. Eu, quando falo pela OAB aqui do Paraná, eu falo porque recebi os votos para ser presidente da ordem. Isso deixa a entidade com mais peso na hora de mediar uma questão importante como essa. Você veja o que aconteceu recentemente, mostra como a OAB está enfraquecida. O Barroso quis acabar com a sustentação oral no país. Infelizmente, tenho máxima admiração pelo ministro Barroso, mas aprovou uma resolução que deixava para o relator decidir quando é que teria ou não sustentação oral. Ele fez isso numa votação relâmpago de poucos segundos no CNJ, aproveitando que não havia, naquele momento, os dois representantes da OAB no quórum do CNJ. As nomeações estavam paradas no Senado. Aquilo jamais seria feito por um presidente do CNJ se fosse uma OAB forte. Agora, recentemente, a OAB reclamou do ministro Zanin por conta da questão dos celulares. Ironia do destino. O ministro Zanin era advogado aqui do presidente Lula, foi impedido de entrar com o celular numa audiência e a OAB do Paraná impetrou um habeas corpus para garantir isso. E agora ele mesmo evitou lá que os advogados entrassem com o celular. Mas o ministro Zanin recuou. Mas contrariado, dizem, botou para votar um processo que estava lá parado, que acaba com a obrigatoriedade da inscrição na OAB da Advocacia Pública. E já tem maioria formada. E todos dizem que isso foi uma retaliação. Então, há
O que significa que, para fazer a prova da defensoria, não precisaria ter sido aprovado Os defensores na ordem já tinham sido dispensados lá atrás. Agora o procurador de Estado, o procurador do município não precisa escrever na ordem, precisa fazer exame de ordem. E aí não, tem uma regra ético-disciplinar diferente dos outros advogados. Muito embora seja uma função de advogado. Sim, muito embora seja uma função de advogado. E quem vai defender as prerrogativas desses advogados? Enfim, eu estou dando esses exemplos para dizer que a ordem perdeu a força que tinha no tempo de Raimundo Faoro, que ligava para o presidente da República, que era o Geisel, e discutia a volta do habeas corpus, a construção do projeto de anistia. Não tem mais a força que tinha quando a presidência era de Seabra Fagundes, que sucedeu Raimundo Faoro, que quando falava o país ouvia para falar. Né? Se a gente perguntar para os brasileiros hoje quem é o presidente da OAB, do Conselho Federal, muitos não vão saber, diria a maioria absoluta não vão saber, como os advogados também não sabem. E não é nada contra o Beto Simonetti, eu gosto do Beto, é um bom presidente da ordem. Nós temos que mudar o sistema para entregar mais legitimidade política. Sabe que a OAB foi às ruas em 84 para apoiar a emenda Dante de Oliveira, que perdeu no Congresso Nacional, que depois deu na eleição do Tancredo versus Maluf, na última eleição do Colégio Eleitoral. E a OAB liderou uma campanha, né, das diretas já. Eu quero votar para presidente, era o slogan. A gente quer votar para presidente do Conselho Federal também. Então está na hora de o Conselho Federal se submeter ao processo de redemocratização que defendeu lá em 1984. E como que você acha que é o caminho para isso? Pressão. Pressão. Nós vamos fazer a nossa pressão aqui do Paraná. Nós vamos fazer um ofício agora pedindo de novo que esse tema seja pautado e a gente tem que pressionar. A eleição não precisa ser necessariamente direta, mas esse sistema que está aí não funciona. Por exemplo, no parlamentarismo a eleição é indireta. Sim. E ninguém diz mas que os há primeiros coalizões ali. Exatamente. E o primeiro-ministro adquire maioria a partir das eleições parlamentares e o eleitor vai às urnas sabendo, como regra, quem são os candidatos a primeiro-ministro daquelas maiorias, daquelas forças políticas que disputam a conformação da maioria. Quando nós vamos às urnas aqui, nós advogados, e somos 1.500.000 advogados. No Brasil todo. A eleição do Conselho Federal é um dado neutro, ninguém sabe depois quem vai ser candidato. Então está na hora de colocar mais democracia, sobretudo porque nós temos, por exemplo, eleição direta em Portugal e na França, para presidente da OAB daqueles países. E eles não têm nem de perto o papel que nós temos aqui. O Figueiredo Dias, uma vez, veio para o Paraná dar uma palestra, o Breda era advogado, o Breda era presidente da Ordem, o Juliano Breda, e o Figueiredo Dias, quando chegou, viu a sede da Ordem aqui no Paraná, perguntou para o Juliano, vem cá, a sede nacional é aqui em Curitiba? Porque ele não podia acreditar que aquele tamanho de sede fosse apenas a sede do Paraná. Isso é um pouco didático para mostrar a surpresa dos portugueses com o tamanho físico, mas também institucional da Ordem, que tem o papel que tem a Ordem, por exemplo, no controle concentrado. O Ofir Cavalcanti, ex-presidente do Conselho Federal, disse que o Cavaco Silva, ex-primeiro-ministro de Portugal, o presidente, não me lembro, se espantou quando soube que a OAB aqui no Paraná tinha a legitimidade para o controle concentrado. E lá eles elegem diretamente, aqui de forma indireta. A força institucional da Ordem deve provocar uma responsabilidade maior em relação ao teor de democracia na construção de quem chega na diretoria do Conselho Federal. E faz sentido, porque a nossa Constituição, ela traz para a Ordem dos Advogados instrumentos constitucionais equiparados a de instituições públicas. Como o Ministério Público. Como o Ministério Público, por exemplo. Exato. Então, a retomada desse processo democrático para fins de legitimidade e tudo isso, acho que é uma das questões mais emergentes, mais urgentes aí. Nós não temos na OAB nem a lista que para a PGR não vinculava, sim, mas por muito tempo se respeitou o mais votado. Aqui no Paraná, por exemplo, para Procurador-Geral de Justiça, eu acho que desde a disputa... Não, agora teve um caso, né, que não se respeitou o primeiro lugar, mas assim, a regra é respeitar o primeiro lugar. Sim. Eu ia citar um caso antigo, que era De Lázari versus Chemin, que o Requião nomeou De Lázari, que era o segundo lugar, teve o Jacóia recentemente, mas tem lista tríplice. Nós não temos lista tríplice. A gente não tem nada. Como se fosse uma chapa única. É um pouco do que acontece com partidos políticos. Em 30 anos é chapa única.
Há uma similitude com direções de partidos políticos? Isso, a disputa é interna. A disputa é dentro da burocracia da ordem. E quem chega à presidência, e eu não estou... O Marco Maciel, falecido vice-presidente nosso, dizia que não se deve fulanizar o debate. Eu não estou falando Sim, é o de procedimento João, Maria, em si. José. Eu estou dizendo do processo. Claro. E o processo, às vezes por coincidência, escolhe uma pessoa boa na presidência. Mas o processo é ruim, entrega pouca legitimidade política. É porque garantir o processo é uma das formas que a gente tem de garantir a legitimidade, como dizia Luhmann, né? Isso. E, Pereira, outra coisa. Assim, como toda instituição, existem alguns momentos que têm atuações politizadas, isso em todas as instituições. Como você acha que dá para equilibrar a atuação institucional com a pluralidade da advocacia? Olha... Ainda mais com 1.500.000 advogados, né? Veja, é preciso primeiro dizer o seguinte, a OAB faz política. Claro, O Márcio Tomás Basso, que foi presidente da OAB, dizia desse papel híbrido da ordem. Sim. A ordem fala para dentro, a gente defende honorários, busca os honorários de sucumbência, quer garantir os contratuais, defende prerrogativas, faz fiscalização, ética e disciplina e inscrição que estavam na origem da formação da ordem no decreto do Getúlio de 1930 que criou a entidade. Mas a gente olha para fora. Por quê? Porque o Estatuto de 63 e 94 nos deram esse papel. Nós aqui no Paraná tivemos o Movimento Paraná que Queremos, quando o Glombe foi presidente, defendendo o fim da corrupção na Assembleia, com aquelas nomeações secretas. Aqui no Paraná, sim, nós temos exemplos de como se equilibrar. O que a gente não faz é política partidária. Sim. A gente não toma partido. Nós, quando tomamos partido, e fizemos isso algumas vezes, nos desmoralizamos enquanto entidade da sociedade civil que tem o papel institucional que tem a Ordem dos Advogados do Brasil. Então a gente fica... Agora, claro que, por exemplo, num mundo polarizado como a gente tem hoje, qualquer movimento que a Ordem faz vem rotulagem. Então a Ordem divulgou uma nota ontem em apoio, não é em apoio ao ministro Alexandre, né? Preocupada com a perda de soberania em razão dos movimentos que o governo americano pode fazer em relação aos ministros do Supremo, pelo menos é o que está noticiado. E aí a nota da Ordem foi xingada de esquerdopata pelo Malafaia, entendeu? Então, assim, esses tempos mesmo a OAB pediu o afastamento de um deputado da Assembleia, que tinha recebido uma denúncia. O deputado foi para a tribuna e fez uma rotulagem grosseira, tanto da entidade como minha, como presidente da entidade, como se eu fosse o responsável pelo pedido e não pela entidade, com termos grosseiros, assim, uma coisa que, olha, eu levei um susto, porque, enfim, minha primeira vez aí na arena pública, aquilo me tirou um pouco do prumo, mas fruto de um radicalismo, de uma polarização que emburrece o debate, como eu disse, retira o insumo da racionalidade de qualquer discussão. E é muito ruim isso. E sabe o triste, Letícia, é que, quem sabe, não haja uma luz no fim do túnel nessa história. As redes sociais ganham cada vez mais espaço e alimentam e retroalimentam essa radicalização. Tem um livro que eu sempre cito para tratar do tema, que é Os Engenheiros do Caos, o Giuliano da Empoli, que mostra o movimento 5 estrelas, o Brexit, fala um pouco da eleição do Bolsonaro, da do Trump, e como esse fenômeno das redes sociais, para usar uma expressão do livro, quando o algoritmo encontra cólera, fica perigoso. E parece que isso só piora, e a anulação da eleição da Romênia é um sinal claro de que nós rumamos para o desconhecido. Esse livro é bem interessante, ele até tem a complementação com aquele algoritmo de destruição em massa, traz muito desses vieses que vem na internet, porque também a gente lida com muita superficialidade. Hoje tem essa teoria de que são os 3 primeiros segundos de uma postagem que faz prender ou não a atenção de quem está assistindo. Então, assim, se faz qualquer coisa para prender a atenção. E uma das formas de se prender a atenção é com o medo. E despertar medo, o sensacionalismo, é uma das formas mais clássicas que a imprensa sempre usou para chamar a atenção. Tem um livro também sensacional que ele divide as pessoas, ele fala do moralismo político, né? As pessoas, os alicerces morais. Por que pessoas boas se dividem por religião e política? Então, assim,
todos nós carregamos os nossos alicerces morais de cuidado, questão da autoridade, e muitas vezes um se sobrepõe ao outro. E às vezes quando alguém vê um comportamento, ou uma atitude, uma nota, já quer te colocar naquele pacote completo, como se você não pudesse ter uma visão segmentada. Não, nesse momento eu entendo que o Supremo está agindo bem, enfim, nesse eu já acho que está se excedendo, como se você tem sempre que estar naquela caixinha, não pode ter opiniões separadas para assuntos distintos, ainda que venha da mesma instituição. Isso é muito complicado com rede social. Isso tem um nome, é seita. É muito complicado. Sim, e infelizmente, nos extremos, nós estamos convivendo com seitas. E note, Letícia, que o centro racional, né, que não é barulhento, Pereira. Que não é barulhento, que é melhorista, uma expressão que se usa, ou seja, eu defendo melhoras, reformas incrementais, para usar a expressão do Clemerson, foi esmagado. Vou citar 2 deputados aqui do Paraná, por exemplo, Gustavo Fruit e Rubens Bueno. 2 deputados do centro, com discurso racional, não faziam barulhos, discutiam a fundo as matérias, sem predisposição de um lado ou de outro, sem estarem limitados pelos dogmas das seitas da extrema polarização, perderam a eleição. E assim, isso aconteceu em vários outros estados. Parece que ou você está de um lado, ou você está de outro lado, ou você não existe politicamente. Isso é muito ruim. Todo o debate fica contaminado. Por exemplo, na regulamentação das redes sociais, um tema que a gente não avançou no Congresso, e o Supremo está aí outro exemplo de ativismo, né? O Supremo querendo regulamentar lá o tema das redes sociais. O relator é um deputado que eu conheço, muito sensato, meu amigo Orlando Silva, mas é afiliado ao Partido Comunista do Brasil. E aí aquilo carimbou. Então não era mais o projeto de fake news, era o projeto da censura. E aí não havia mais argumento nenhum. Hoje a gente teve a visita lá na OAB do Guilherme da Cunha Pereira, da Gazeta do Provo, do grupo RPC. E ele disse uma coisa muito sensata. A rigor, bem examinada a questão, as divergências não eram tão grandes assim. Se numa mesa sentassem os racionais de lado a lado, quem sabe nós chegássemos a um bom projeto. Mas ali não havia racionalidade, havia cortes, havia polarização, havia muito barulho e pouca luz, né? Muito calor e pouca luz. Sabe o que eu acho muito interessante nisso, Pereira? Que talvez a população não tenha noção que a maior parte do nosso Congresso Nacional é formada pelo centro. São percentuais menores que são de extremistas. E nas redes sociais, são esses poucos extremistas que acabam fazendo mais barulho. Mas o centro está cada vez menor. Porque mas atualmente ainda predomina, a lógica política faz com que advogados, deputados de centro acabem migrando por uma linha ideológica mais clara. Entendi. Como requisito de sobrevivência política. Como se as pessoas buscassem isso. Você tem que se colocar um do lado do outro, porque a gente não quer essa racionalidade. Eu disse isso, tem um deputado estadual, eu não vou registrar o nome dele aqui, que é um deputado que eu acho sempre teve uma postura boa, e esses dias eu assisti a um discurso dele radicalizado para um determinado lado, e quando eu o encontrei, perguntei, fulano, mas pô, aquele teu discurso, ele falou assim, Pereira, sobrevivência, disse ele para mim. Pois é. Pereira, você não acha que é possível, já que... Qual hoje é o contingente... Bom, são 1.500.000 pessoas com ordem, mas os tantos alunos de direito do país que... Eu não tenho nem ideia quantos... 2.500.000 não passaram no exame da ordem. A gente já é o país do mundo que mais tem advogado, proporcionalmente, em números absolutos, só perde para a Índia, que tem 2 milhões de advogados. Proporcionalmente, a gente tem 4 vezes mais do que a Índia, não tem nenhum país que se compare conosco. E se nós acabássemos com o exame da ordem, como alguns queriam, nós sairíamos de 1,5 milhão para 4 milhões de advogados, o que não faz nenhum sentido. Aqui no Paraná nós vamos fazer a nossa parte, nós temos uma comissão que está estudando uma série de cursos de direito aqui, que não preenche os requisitos mínimos para continuar, e nós vamos fazer um parecer e pedir o fechamento ao MEC. Para sair do buraco tem que parar de cavar. Eu, quando me elegi presidente da Ordem, havia 131 faculdades de direito no Paraná. Eu estou há 5 meses, já abriram mais 2.
Então, isso não faz sentido. Uma hora a gente tem que dar um basta nisso. E Pereira, você acha que é muito utópico pensar em usar todo esse nosso, digamos, o potencial que há de instituições para a gente tentar estimular um conhecimento mais crítico da população, enfim, de alguma forma estimular essa educação cívica para que as pessoas consigam compreender a importância de diálogos racionais? Ou você acha que isso é muito utópico, digamos, essa ideia? Sendo utópico não, nós construímos uma nova realidade sempre a partir de utopias. Né? Se a gente parar de acreditar... Perde o sentido tudo, né? Tudo perde o sentido. Então, não dá para desistir do país, desistir do mundo, e evidentemente que eu também não sou um pessimista, eu acho que a gente avançou em muitas áreas. Esperançoso, né? Realista como esperançoso. Diz o Ariano Suassuna. Um realista esperançoso, ou o Milor Fernandes que dizia, quando alguém dizia que era otimista, todo otimista é um mal informado. Né? Eu acho que pode ser que a gente sejamos mal informados, mas assim, eu tenho otimismo também, porque o mundo vem subindo em degraus na construção de uma civilização melhor. Eu digo isso em relação aos negros, em relação às mulheres, em relação aos homossexuais. Nós estamos num patamar civilizatório muito acima do que estávamos nas décadas anteriores. Sim. E há poucos retrocessos. A marcha sempre para frente na construção de uma cidadania mais saudável. Né? Então, tem ameaças aqui e ali, fiquemos vigilantes, mas sem perder o otimismo, ainda que nos chamem de mal informados. Exato. E como você vê a missão da OAB para como lidar com esse processo democrático do futuro, aí lidando com desinformação, com polarização, com todas essas demandas hoje que a nossa atual democracia vem enfrentando? E com o tema da inteligência artificial, exato. Você veja que tem o golpe do falso advogado aí, tá toda a norma. Pois é. Era mandar mensagem de WhatsApp para pedir um depósito. Depois começaram a mandar a mensagem de voz do advogado, captada aí na internet, os advogados mais conhecidos, e agora tem chamada de vídeo com inteligência artificial que aparece do outro lado do advogado. E se simula como se fosse o advogado no vídeo. E isso, na política, vai ter um efeito nefasto na legitimidade das eleições. Eu vou citar de novo o caso da Romênia, que está me impressionando muito, tudo que eu li e tudo que pode acontecer aqui em outras eleições. Então, a gente vive um desafio enorme. E a própria profissão de advogado está ameaçada pela inteligência artificial. Eu li 2 livros recentes, A Singularidade Está Próxima, e A Próxima Onda falando sobre a necessidade de contenção da inteligência artificial, porque a gente não sabe como a inteligência artificial e a biologia sintética, a gente não sabe onde isso vai parar. Agora, nessa semana também, 2 artigos na Folha e no Globo, falando de um relatório que saiu agora sobre o que vai ser a inteligência artificial em 2027. Que aí, tá aí. Depois da manhã, depois de amanhã, a gente vive a ficção científica agora. E veja, alguém pode dizer, mas não vai acontecer tudo isso. No Próxima Onda, é um CEO de IA da Microsoft, muito do que ele dizia, tanto que o Bill Gates diz que ele é o maior preditor de IA do mundo, o que ele dizia que ia acontecer, ninguém acreditava. Há 5 anos, falar em inteligência artificial era uma coisa assim que lá no futuro distante pode ser que haja alguma coisa. A gente olhava para a derrota do Kasparov em 97 para o computador. De repente, não tem metade dos advogados, isso há 2 meses, já usa a inteligência artificial para construir petição e tal. Pois é. E eu não sei o que vai sobrar disso tudo. Nós vamos viver algo que não sabemos em qual dimensão vai acontecer. Pereira, e como a OAB tem preparado os advogados novos e os antigos, enfim, para lidar com essas questões? Olha, primeiro a gente está usando inteligência artificial dentro da OAB. Sim, todo mundo. Um uso ético e responsável no TED. Sim. Nós temos lá, por exemplo, na advocacia da Ativa, são 21 mil advogados, 140 milhões de reais por ano, o melhor programa de advocacia da Ativa do Brasil. A Ordem organiza os documentos para pedir o pagamento. Nós demorávamos 45 dias, nós vamos demorar 1 dia, usando inteligência artificial e sem nenhum risco de erro, porque a Ordem assumiu a responsabilidade por eventual erro, dada a confiança que nós temos no sistema. Nós inscrevíamos novos advogados aqui no Paraná em 30 dias.
nós entramos, né, no começo dessa gestão, baixamos para 3 dias, vamos fazendo um dia só. E assim, então eu estou admirado, a gente tem um processo de discovery lá em cada canto da ordem, como isso muda a gestão da entidade. Por outro lado, nós temos que preparar os advogados. E aí nós temos que preparar os advogados dizendo, olha, de fato, nós vamos perder espaço para a inteligência artificial. Portanto, você tem que entender o que vai sobrar. Vai sobrar muita coisa para a advocacia, né, que é o atendimento, a relação com o cliente, a construção das soluções que demandam sensibilidade e consciência, porque todo mundo concorda, a inteligência artificial, quem sabe, nunca vai atingir o nosso nível de consciência, ou não, mas pelo menos até agora não atingiu. E nós estamos fazendo, a Maíra teve aqui, a Maíra Fonseca, que é uma craque diretora da ESA, montou a Caravana Tech, que é rodar o Estado, explicando para os advogados, em workshops, em cursos, como que ele pode usar a inteligência artificial para melhorar a sua vida. Esse é o papel que nós temos. Alertar para o futuro desconhecido com o máximo que a gente pode oferecer de informação e dizer, use o que está na mão da melhor forma possível para que a gente aqui no Paraná saia na frente em relação a todos os outros estados. Isso é ótimo. Mas eu quero te perguntar, Pereira, ao longo de sua trajetória, qual o momento mais marcante que você sentiu o peso e o orgulho de ser um advogado na defesa da democracia? Quando eu tomei posse como presidente da ordem. Não vai acontecer nada para frente, nem aconteceu nada para trás, tão importante na minha vida e na responsabilidade envolvida em assumir um cargo como esse. Eu vou dedicar os meus 3 anos, agora já são 2 anos e 7 meses que eu tenho, para a ordem, acreditando que eu possa dar passos no sentido de melhorar a vida dos advogados e, além disso, cumprir o papel institucional da ordem e contribuir para melhorar a vida do meu estado e do meu país. Estou muito orgulhoso da posição que eu estou e, portanto, não pode haver momento mais importante do que esse. Legal. E, Pereira, quais os projetos que estão aí em andamento hoje na OAB que você considera mais importante, assim, para as pessoas saberem o que tem se passado dentro da Ordem dos Advogados do Brasil-Paraná? Olha, eu tenho dito que nós vamos cumprir, e nós vamos, eu tenho feito reunião, todas as promessas de campanha no primeiro ano. E vamos cumprir também as promessas que fizeram os candidatos da oposição. Aquelas que fazem sentido, que nós concordamos, que seria muita arrogância nos imaginarmos titulares do monopólio da criatividade na construção das propostas. Hoje a gente cumpriu uma proposta de um candidato da oposição. Mas o meu foco sempre é naquilo que tem escala. Advocacia dativa, 21 mil advogados. A gente quer instituir o maior programa de formação continuada da advocacia dativa que já se viu. Queremos aumentar o nível de entrega dos advogados dativos. Vamos criar espaços para que os advogados dativos atendam a população carente. Foram 850 mil paranaenses nos últimos 10 anos. Esses espaços vão estar espalhados no Paraná inteiro. Firmamos o primeiro convênio em Araucária e tem 20 em andamento. Então, a gente quer dar um salto na advocacia dativa. Depois a gente vai para a ESA. Nós tivemos 25 mil advogados que fizeram cursos na ESA na gestão passada. Nós queremos dobrar 50 mil advogados fazendo curso em 3 anos. A Maíra Fonseca está coordenando isso muito bem. Nós transformamos todo o valor que o advogado paga em anuidade em crédito para gastar na ESA. Então, nós temos lá já alguns milhões de reais em créditos que o advogado só entra lá no site, faz a inscrição e não sai do bolso dele. Sai do crédito gerado pelo pagamento da anuidade, que é um programa fantástico. A gente quer multiplicar por 4 o tamanho da ESA. Nós tivemos 200 mil inscrições na gestão passada e a gente quer bater um recorde nessa gestão, aumentando também a qualidade dos cursos e o número de cursos presenciais. Depois nós vamos para as comissões. Você sabe que nós temos lá um número de colaboradores na ordem, mas o que dá mesmo força para a entidade é o exército de voluntários que nós temos. Para usar uma expressão da Maíra, do direito do trabalho, como é que é? A força vital, a energia vital, desculpa, a energia vital da ordem é sobretudo dos voluntários. Só nas comissões, por exemplo, Comissão de Direito do Trabalho, Comissão de Advocacia Pública, de Direito do Consumidor, nós temos no Paraná, entre as 83 comissões da seccional e as mais de 1.000 comissões no interior, 11 mil advogados voluntários que estão fazendo os mais belos trabalhos para fora e para dentro. Para fora, a Comissão de Direitos Humanos fez o maior diagnóstico da população carcerária e do sistema prisional aqui do Paraná, que já foi feito até hoje, ajudando a construir uma política pública eficiente,
Aí você olha, a Comissão de Direito do Consumidor ajudou a construir o Código de Defesa do Consumidor do Estado do Paraná. Sim. E cada uma dessas comissões faz muito para dentro, muito para fora. 11 mil pessoas doando suas horas para a advocacia e para a sociedade paranaense. Nós criamos o PROEX das comissões, pegamos um orçamento de 400 mil e eu transformei num orçamento de 5 milhões de reais e a gente publica edital e diz: os melhores projetos levarão o orçamento da entidade. Publicamos o primeiro edital agora, a Ema Palu Bueno, uma grande advogada, Sim, que você conheço. conhece, é a diretora das comissões, e hoje eu fiz uma reunião com ela, a gente já tem 40 projetos inscritos. E esses projetos depois podem ser copiados pelas outras comissões e vai gerando um círculo virtuoso de grandes projetos em favor da advocacia e da sociedade. Então, se eu tivesse que dizer 3 grandes movimentos, eu diria que são esses os 3 principais, porque são, sobretudo, os maiores. 21 mil advogados ativos, 50 mil advogados na ESA, 11 mil voluntários nas comissões. E no Paraná são quantos advogados? São 92 mil. Já mobilizou aí mais da metade do estado. Vamos mobilizar o maior número de advogados que a gente puder. A gente quer tocar a vida dos advogados. Às vezes os advogados dizem: a OAB só existe quando eu pago anuidade. Evidentemente que eu não tenho a pretensão de chegar ao final da gestão e fazer com que todos os advogados reconheçam a importância da ordem. Gostaria, mas quem sabe essa seja uma utopia. Mas eu estou convencido que nós vamos chegar ao final dessa gestão com um número muito maior de advogados dizendo: sim, a ordem importa na minha vida, na vida da advocacia e na vida da sociedade. E é uma das coisas mais importantes, né? Que cada advogado possa entender a importância que existe na advocacia, porque esse é um dos pilares da democracia. Os envolvidos são os mais importantes ali para entender essa função toda, né, nesse olha, estado Letícia, nosso. Nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo, a gente passou por vários momentos da história em que a ordem teve um papel decisivo. Se mais advogados acreditarem na força da entidade, mais força a entidade tem para reivindicar temas importantes para a República Brasileira, para a sociedade, na defesa do que é correto. Enfim, é importante que a ordem cresça de importância, que recupere o seu protagonismo lá em Brasília, porque isso contribui para uma sociedade melhor. Sem dúvida. Pereira, foi uma grande alegria essa nossa conversa. Muito obrigada. Eu sei que você tem vários compromissos, conseguir um horário na sua agenda não é fácil. Eu fiquei muito feliz de te receber aqui no Direito ao Ponto. Foi uma grande alegria. Te agradeço em nome da FEMPAR. Volte sempre que quiser e puder. Eu que agradeço a FEMPAR, a você, Letícia. Foi ótima a conversa, passou rápido. Foi uma alegria, sem dúvida nenhuma, participar aqui. E eu volto sempre que for convidado. Muito obrigada, Pereira. Valeu. Obrigada.